Olá e boa noite, sejam bem-vindos a mais uma batalha de contos. Bom, primeiramente eu queria vir aqui pessoalmente mesmo pedir desculpa pro Boom e pro Sinistro. A batalha deles era pra acontecer ontem, só que teve uma confusão com as histórias e acabamos colocando a história errada aqui. Mas tudo foi resolvido, como o show não pode parar, vamos ter a batalha deles hoje. Era pra ter acontecido ontem, mas se foi pra hoje, é pra ser hoje. Vocês já mandaram eu entrar, eu já entrei então. Boa Oi. noite. Não, mano, pode entrar. Boa noite. Bom, não rolou noite. ontem, mas hoje vai rolar essa batalha. E tão ansiosos? Nossa, muito. Mano, a galera tava brigando, cara. Qual história vocês estão ansiosos pra ver primeiro? Obviamente é do Boom. Vai do boom. Sério, mano, eu tô muito ansioso pra ver a do Sinistro. Eu quero. Cara, Eu tô ansiosa pelos dois. Porque a do boom que eu quero ver se ele se ergueu dessa vez. Entendi. Faz sentido. Beleza, então, sem enrolar, já vou colocar a história pra vocês já, a primeira que eu separei. Ok. Pode ir embora. Foi Vai embora. Ai, A Menina do Fogo e o Colecionador de Chaves, Bumi. Marina nasceu nas chamas, enquanto estava em trabalho de parto. Sua mãe sufocava no inferno escaldante enquanto sua casa era incendiada. Do lado de fora, as coisas também não eram muito boas. Uma sangrenta batalha engoliu o reino. Gritos eram sufocados pelo trepidar da madeira em chamas. A mãe de Marina já estava desfalecida no chão da cabana quando o primeiro choro da pequena ecoou em meio ao caos. Marina morreria queimada naquela situação, como tantos antes dela. Porém, naquele dia, o fogo, ao ouvir o choro da criança, a acalentou. Essa entidade que tudo consome e tudo destrói, por alguma razão, abençoou aquela criança. Daquele dia em diante, Marina ouviria o fogo e ele a responderia. Mas mesmo ela nunca poderia controlá-lo. A pequena agora já tinha 10 anos. Era seu aniversário naquele dia. Apesar do tamanho, Marina comia mais do que 3 adultos juntos. Nem toda a comida da vila era capaz de saciá-la. A taberneira cuidou da garota depois que ela se tornou órfã. E estava lutando para alimentá-la. Mas que droga, Liana! Dizia Esquel, o padeiro. Você devia levar essa garota a um curandeiro. Definitivamente ela tem vermes na barriga. Vá a merda, Esquel. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora termina sua cerveja e chispa daqui. Pode deixar. Eu saio antes que a monstrinha termine a perna de javali. Liana apenas revirou os olhos e se dirigiu à filha adotiva, que devorava ferozmente a sua perna de javali. Querida, você já não acha que comeu demais? Mas, senhora, eu ainda tô com fome. E hoje é meu aniversário. Por favor. Você sempre está com fome, Marina. Mas tudo bem. Termina de comer em frente à lareira nos fundos. Você está incomodando um pouco os clientes. Sim, senhora. Marina deu um forte abraço na mãe adotiva, que ficava envergonhada com a situação. Ela não sabe criar uma criança como aquela. Tão esperta, tão agitada, tão voraz. A pequena então se senta em frente à lareira para terminar sua refeição e ouve aquela voz familiar. Nossa, esse javali parece estar delicioso. Está mesmo. Quer um pedacinho, Fogo? Claro que eu quero. Joga pra cá. Tá bom, mas deixa um pouco pra mim, hein? O Fogo consome todo o resto daquela carne de javali e Marina grita. Ei, pare com isso! Você tá comendo tudo! Rapidamente ela coloca a mãozinha dentro da lareira com esperança de recuperar pelo menos o osso. Por sorte, Liana se vira para a criança nesse momento. Marina, tira a mão daí já! E corre para socorrê-la. A pequena, porém, tira calmamente suas mãos da chama, totalmente intactas. Sua mãe dá um berro de espanto com o que vê e diz: Marina? Como é possível isso? Você não tem sequer um chamuscado na pele ou uma queimadura? A criança apenas dá de ombro e diz: O fogo é meu amigo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os clientes da taberna, que já estavam espantados com o apetite da garota, agora se veem em um estado de frenesi total. Pelos deuses! Diz uma velha que presenciou tudo. É um milagre! Milagre? Vocês não estão vendo que a garota é uma bruxa? Disse Esquel. É isso mesmo! Ela pode ser uma bruxa! Queimem! Queimem a bruxa! Respondeu a multidão.
Marina se encolhia assustada próxima à lareira. O povo da vila se preparava para atacá-la. Nesse momento de tensão, Liana se pôs na frente da filha, como se pudesse protegê-la. Não! Ninguém encosta nela! Tão me ouvindo? Cala a boca, mulher! Nós vamos levá-la, você queira ou não! A multidão começa a se amontoar em cima das duas, e no desespero, Liana grita. Não! Não! Eu exijo um julgamento! Se ela for considerada bruxa, faça o que quiser com ela! Ok. Muito bem, disse Esquel. Chamem os guardas, vamos ver se ela vai arder ou não. Apesar de muito se debater e protestar, os guardas conseguem prender a pobre garota que chora de desespero. Naquela noite, Marina se viu encolhida numa enorme gaiola que foi pendurada num poste, na praça principal da cidade. Seu julgamento começaria pela manhã, até que, em meio à escuridão, Marina viu uma figura se aproximando. Era Liana. Mamãe, por favor, acredite em mim, eu não sou uma bruxa. Shh, eu sei que você não é uma bruxa, querida, mas você não pode ficar aqui. Rapidamente a mulher libera a garota com uma chave estranha que tirou do bolso. Como você conseguiu essa chave? Agora a gente já pode ir pra casa? Indagou a garota. Com lágrimas nos olhos, a taberneira abraça a filha com ternura e diz: Não, querida, a gente não pode voltar pra casa. Você vai ter que fugir. Eu conheço um lugar seguro. Essa chave é uma chave especial. Ela pertence a alguém que será capaz de protegê-la. Siga o canto dela. Mas eu não quero ir, diz a garota se debulhando em lágrimas. Eu sei, querida, mas você tem que ir. Que barulho todo é esse aqui? Gritou um dos guardas ao longe. Meu Deus, eles ouviram. Corre, Marina, corre! Mas eu não... Corre! A pequena, com muita relutância, obedece à mãe e se embrenha em meio à floresta. Ela corre e corre. Ao fundo, ouve os gritos de Liana e o som frio da espada a trespassando. Depois de muito tempo, Marina chega a uma clareira. Sem saber para onde ir, ela se senta à sombra de uma árvore e chora copiosamente. Depois de muito chorar, ela percebe um estranho zumbido vindo do seu bolso. A garota então retira aquela chave estranha e percebe que ela está vibrando. Quase cantando, na verdade. Marina fita o estranho objeto por um momento. É uma chave verde de cor esmeralda, com 3 círculos que se interligam na parte de cima. Siga o canto da chave, diz ela para si mesma e começa a apontar a chave na direção em que ela mais canta. E assim, Marina caminha pelo que parece dias, sem água, sem comida e com frio, apenas seguindo o zumbido da chave que fica cada vez mais alto. Um dia, porém, a garota colapsa de cansaço e desmaia. Apesar de distante, o fogo podia sentir o sofrimento da sua protegida, e na forma de um raio, desceu dos céus para socorrê-la. Marina acordou com a floresta totalmente em chamas, enquanto ela, novamente, não tinha nenhum arranhão. Fogo, você veio! Sim, Marina. Eu vim aquecê-la e abrir o caminho. Agora, vá. O guardião das chaves o aguarda. Marina agradeceu ao fogo, que inclusive lhe deu um belo coelho assado, e novamente partiu em sua jornada. Ela então se deparou com uma cabana, verde com uma chave que a guiava e com o mesmo símbolo na porta. A chave, que antes zumbia, agora praticamente berrava. Só podia ser ali. A menina então pegou a chave e abriu a porta. Ela então se viu num quarto totalmente escuro, tentando se guiar pelo barulho das chaves que tremiam por onde quer que ela pisasse. Aquele lugar estava repleto delas. Aproxime-se. Marina viu uma voz sussurrante. Venha, venha. Só mais alguns passos. Ela então continuou caminhando cegamente até esbarrar com uma coisa grande. Ela sentiu enormes pernas que se estendiam como num casaco de pele, só que de penas. A coisa apenas estalou seus longos dedos e todo o ambiente se acendeu. Mas não era uma luz de fogo, era algo diferente, mais frio e preso em milhares de pequenas coisinhas que pareciam ovos. Bem-vinda, disse a criatura. Quem é você? Disse Marina assustada com aquele ser que usava uma máscara com um longo bico e um chapéu igualmente longo e achatado. Não tenha medo, criança. Eu sou um amigo. Você pode me chamar de Senhor das Chaves. Eu tenho as chaves de todos os lugares, todas as portas, todos os mundos. Você conhecia minha mãe? Oh, sim. Ela já esteve perdida como você. Mas então,
Eu dei a chave daquela velha taberna. Eu lhe dei uma nova vida. E o senhor pode me dar uma nova chave? Uma nova vida? Sim, claro que sim. Mas não a chave que a sua mãe queria. Eu te darei uma chave muito mais poderosa, digna de uma rainha. De uma rainha? Mas eu não sou uma rainha. Ainda não. Você está destinada a ser uma rainha, a rainha de fogo e cinza, aquele que queimará o mundo numa chama sagrada e purificadora. Mas eu não quero queimar nada. Eu não quero machucar ninguém. Essa decisão não cabe a você, mas ao fogo, e você precisa encontrá-lo, em pessoa. Essa chave para o reino escaldante. Tome-a e encontre o seu guardião. A criatura então entrega à menina uma chave avermelhada e aponta no fim de um longo corredor que ela abria. Vá, pequena, encontre o fogo puro, tome o que é seu por direito e queime tudo. Apesar de relutante, a garota atravessa a porta, e assim começa a jornada de Rainha do Fogo e Cinzas, aquela que queimará o mundo. Essa foi a história do Bumi. Coloquei a tela errada, agora eu coloquei a tela certa. E aí, chat, gostaram da história do Bumi? Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Essa aqui pode ser. Você é louco, o homem sabe o que faz, muito boa, cara, bom demais. Beleza, gostei, tem potencial de se tornar uma série de contos incríveis. Acredito que é essa a ideia dele, até. Mas eu vou falar um pouquinho com os jurados, pera aí. Aqui. Jurados. Eu tô prestando atenção, mas eu não Jurados. vou. Oi. Vai embora. Que isso, já estou sendo expulsado assim? Vem. O que vocês acharam da história sem muito spoiler? Sem muito spoiler, só um... Interessante. Eu quero Prefiro escutar outra opinar na primeiro. próxima. Entendi. Eu quero escutar a próxima. Só dando um adendo que é parte dele mesmo, que isso é o começo de uma continuação de várias e várias histórias, entendeu? Só explicando Ok. pra vocês. Ele chegou a Entendi. falar Ok. isso, gente. Ah, beleza, tranquilo então. Então não vou enrolar muito, vou pôr a Beleza. próxima pra vocês. Vai embora. Ok. Vai embora. Deixa eu colocar pra vocês e boa história. Eu não queria ter salvo aquele cervo. Sinistro. Não sei ao certo como me conectei com aquelas coisas. Eu não sei quantas vezes notei algo estranho na minha vida e ignorei assumindo que poderia ser algo da minha cabeça. Depois desse dia, parece que eu tirei um véu. Um véu cósmico de coisas que nós não podemos e nem devemos ver. Acho que essas coisas nos observam e estão ao nosso redor. Quanto mais nós fingimos que não existem, só estamos ocultando as suas existências. Havia estacionado em uma rodovia deserta para fumar. Poucos carros estavam passando. Minha cabeça estava além do horizonte de árvores. Foi quando surgiu um cervo ferido. Logo em seguida apareceu um cachorro de caça grande o atacando. Ele iria morrer se eu não tivesse impedido e atirado pedras contra o cachorro que adentrou a mata em fuga. O cervo levantou-se, fitou em minha direção e falou: "Obrigado, papai." Isso arranhou alguma coisa dentro da minha mente. Trouxe um sentimento estranho que nunca tinha experimentado. Suas feições ainda eram de um animal, mas um pouco mais expressivas, como se fosse de um humano. Naturalmente congelei. Fiquei observando com uma mistura de fascínio e terror, ou alguma coisa que esteja no meio desses dois termos juntos, para descrever o que estava se formando em minha mente com o que eu estava contemplando. "Peça um desejo, papai, que posso lhe servir." Agora parece que as suas feições ficaram um pouco menos de um animal e um pouco mais humanas. Curvaturas da sua boca, os seus olhos, as suas orelhas, etc. Parece ter mudado em poucos segundos. Saiu dos meus lábios de forma automática, como se o animal soubesse a coisa que eu mais queria. De alguma forma além do sobrenatural, eu disse: "Quero emagrecer." Assim seja, papai. A sua voz havia mudado um pouco. Antes parecia um humano falando, agora era algo profundo, e ecoou de todas as direções. Ele saiu correndo na direção oposta do cachorro e sumiu na floresta. Fiquei alguns segundos pensando sobre o que tinha presenciado. A realidade de tudo isso parecia errada.
Era como se eu simplesmente tivesse uma viagem com ácido ruim. Voltei para o meu carro como se não tivesse acontecido nada. Na manhã seguinte, estava tomando café em uma lanchonete e ouvindo a televisão falando sobre alguma coisa envolvendo os Estados Unidos. Foi quando alguém me tirou dos meus pensamentos. Ei, cara, você tá mais magro. Foi um dos funcionários mais antigos do estabelecimento. Ele perguntou que tipo de regime eu estava fazendo. Então, eu examinei a mim mesmo. Realmente as minhas roupas não estavam tão apertadas e eu conseguia respirar melhor. Tentei tantas vezes fazer regime, mas nunca deu certo. Acabava caindo no poço. Medicamentos, eles também não funcionavam, porque eu tenho um vício em comer porcarias. É algo que me dá prazer. Cirurgia bariátrica não era uma opção porque sabia das suas consequências. Bom, no dia seguinte as minhas roupas não estavam mais cabendo. Tive que trocar todas as peças do guarda-roupa. Minha mudança de peso rápida assustou as pessoas. Elas me disseram para ir ao hospital. Como de se esperado, eles não acharam nada, e eu continuei emagrecendo. Cheguei a um ponto de observar o meu coração batendo no corpo desnutrido. Os meus ossos estavam expostos, nítidos. Quando olhava ao espelho, não era diferente de um cadáver respirando com olhos fundos. Senti que no dia seguinte, eu iria morrer. Então, lembrei daquele cervo e desejei deixar de ser tão magro. Eu estava dentro do meu apartamento com a janela do banheiro fechada. Contudo, uma brisa soprou dentro da minha casa, chacoalhando as minhas roupas no meu corpo desnutrido. Por um segundo, eu vi o cachorro que estava atacando o cervo no espelho. Agora, o seu rosto era muito mais humano e muito menos animal. Assim que virei, ele não estava mais lá. Fui despertado naquele dia com a minha roupa espremendo o meu corpo gordo. Devo ter engordado uns 20 quilos. Eu tive que cortar e rasgar. Engordei mais rápido do que havia emagrecido. Aquele amontoado de banha cobriu meu corpo de horas em horas. O meu rosto estava redondo como uma bola de carne. Os meus olhos eram minúsculos porque eles estavam sendo engolidos pela massa de gordura. Tive dificuldade para passar por portas. Eu sabia que isso iria piorar. Eu comecei a chorar. Eu nunca me imaginei tão gordo. Eu nunca tive tanto ódio pelo meu corpo. No momento de loucura, eu amaldiçoei todos os deuses. Eu não sabia por que aquele cervo fez isso comigo. Olhei para fora de casa e no jardim, lá estava aquele cachorro negro de pé, com os membros menos peludos, braços balançando muito frouxamente ao lado do corpo, muito menos longe do que seria um animal com exceção do focinho. Curvaturas e os ângulos do seu corpo eram mais errados, tortos e diferentes. Fechei os olhos e gritei: "Ah, eu quero que você morra!" Quando tornei a abrir os olhos, percebi que estava naquela noite novamente, e o cachorro estava atacando da mesma forma o cervo. Eu não tentei impedir, apenas fiquei assistindo, chocado e achando que eu tinha ficado louco. O cachorro mordeu a sua garganta e cortou enquanto o cervo se debatia sangrando e gorgolejando no seu leito de morte. O cachorro mirou na minha direção. Ele não era muito diferente do cervo. Carregava um fixo quadrúpede que não era animal e nem humano. Saia daqui. Suas dezenas e dezenas de dentes estavam sangrando. Os seus olhos não eram como um animal. Eram humanos. Ele era muito grande, muito maior do que qualquer cachorro que existe. Mas sua voz era a coisa mais humana que ele possuía. Eu comecei a me afastar. Virei para trás e percebi quando a coisa com formato de cachorro, ou o cachorro com formato de coisa, eu não sei ao certo, colocou o corpo sem vida do cervo nas costas e saiu caminhando como uma pessoa, logo desaparecendo na escuridão. Quantas vezes vi algo no canto da minha visão escondido nas sombras e assumi ser algum objeto? Esse objeto conseguiu mexer com a minha mente para fazer parecer algo normal quando não era, mantendo a presença totalmente natural. Bom, não pense muito se você se sentir observado. Eu não quero que você tente criar formas das coisas que aparecem diferentes na sua visão periférica. E agora foi a história do Sinistro. Mais do que nunca, vem isso aqui agora. Cadê? Aqui. Um desses, infelizmente, vai deixar o torneio. Olha essas duas histórias. Um desses vai ter que sair. Que ruim, cara. Sério. Tipo, por que um tem que sair? Mas é o jogo. É o torneio. Bom, vamos pegar a opinião de vocês agora. Depois de ouvir as histórias, qual que vocês gostaram mais? Bumi,
sinistro. Deixar os jurados decidirem, ter uma noção e tudo mais. Enquanto a galera tava brincando mais com plot twist, nessa a gente viu que nenhum dos dois tentou brincar plot twist, não. Eles foram na essência da escrita deles. Muito louco isso. Cada história dessa repescagem teve a assinatura de cada escritor. É exatamente isso que o Inti falou. Tá bom. Vai. E aí, pessoal? Posso ir embora Você já? que fala, você é a Tchau. primeira? Tô brincando. Você é a primeira, Então, filha. Vai embora. Então, acho que pecou um pouquinho por uma história que não deixou uma pergunta pra gente. A gente entendeu a história, mas não deixou aquela pergunta de vai ter mais. Um gostinho de quero mais, entendeu? Já o Sinistro, ele, basicamente, pelo que eu entendi da história, que eu não sei se entendi direito, tem a ver com desejos, tá? Vamos falar assim, no geral, né? Desejos. Então, só que eu gostei mais da do Sinistro do que a do Bumi desse momento. Desculpa, Bumi. Tudo bem. Então, 1-0 Sinistro. Sim. Uhum. Pode usar primeiro. Não, eu tô vendo. Ah, tá, tudo Só bem, interrompendo você rapidinho, Gustavo Xi, eu acho que é isso, não tô vendo o nome muito coisado. Obrigado pelo Eu vou Live ficar pro Pix, final. cara. Muito obrigado por apoiar esse projeto. Obrigada aí. Vai ter coxinha aqui. Pra contribuir com os sonhos de um noiado, cara. Que tudo! Ó, vamos lá. Aí. O que eu Vai. entendi da história do Bumi, eu senti que ele queria fazer algo maior, tipo, ele escreveu uma história esperando que a gente se interessasse a ver o que ia acontecer mais pra frente. Só que o problema é que isso não aconteceu, foi, tipo, muito linear e não gerou muitas dúvidas, não fez com que, tipo, poxa, eu quero realmente ver a continuação disso. Foi realmente um negócio que você escuta linearmente e você não fica tipo, nossa, o que será que vai acontecer? Ele ficou muito nisso. Tipo, talvez se ele tivesse escrito uma história com um final, ou que gerasse mais dúvidas antes de acabar, porque se ele gerasse mais dúvidas, tipo, nossa, eu preciso ver a continuação disso, seria muito melhor. Isso não aconteceu. Então, tipo, deixou aquilo de, pô, meia boca, não sei se eu quero continuar lendo, não sei se eu quero ir atrás. Ele fez uma coisa muito arriscada, que foi pegar uma história e deixar aberta. Uhum. E, pô, tudo bem, ele tinha avisado que ia fazer isso, mas ele não soube executar, sendo bem sincero, eu acho que ele queria testar. Já a história do Sinistro é aquilo. Ela abre interpretações e ela não é, tipo, ela não tem o final aberto se você pensar. Só que você tem que pensar para entender. E pelo que eu entendi da história, é como se ele salvou o cervo e o cervo começou a conceder desejos pra ele. Só que o cervo não era um ser muito inteligente, mas ele concedia desejos. Então, quando ele pediu pra emagrecer, ele começou a emagrecer muito. Quando ele pediu pra engordar, ele engordou muito. E quando ele pediu pro cervo morrer, ele acabou com os desejos dele porque ele matou o cervo, basicamente. Isso foi o que eu entendi dessa história. Então, pra mim, ela é a melhor, porque te faz pensar, tipo, nossa, talvez seja isso. Talvez não seja, eu posso estar errado. Uhum. Mas ela abre a muitas interpretações. Então estamos 2-0 Sinistro. Sim, 2-0 Sinistro. Beleza, tá na mão do próximo aí. Boa sorte. Cara, sinceramente, as duas histórias foram boas, só a do Bumi que não conseguiu me cativar muito. Eu botei esperança, botei minha mão no fogo e eu acabei que me queimei, né? Já do Sinistro eu consegui ter uma percepção boa, ele conseguiu me surpreender dessa vez. Então eu vou dar o meu voto agora pro Sinistro, porque eu não tô sabendo muito elaborar e é isso, gente. Tudo bem. Então, 3 pontos Sinistro, Flávio. Cara, eu concordo com os pontos da Jessie, do ZK. Olha, a história do Bumi tava muito interessante. Porém, ficou com muito esse negócio de... Alguma coisa precisava chamar a atenção para a próxima história, se ele realmente quisesse colocar uma continuação. E ficou muito ponto aberto.
E isso deixou tenso, que eu precisava de mais. Entendeu? Uhum. No caso, assim, pra ouvir uma história desse nível. E a do Sinistro, o Sinistro ele conseguiu fazer uma história genial, 100% e com a marca registrada dele. A história simplesmente é sinistra. Incrível. Não tenho o que Exatamente. dizer, cara. Sinistro levou dessa. Então, parabéns, Sinistro. Você está na próxima fase. Obrigado, Bumi, pela sua participação. Obrigado pelas suas histórias, cara. Foi muito bom você ter participado, cara. Bom, agora... Tá vou falar mutada, Jess. A Jess tá mutada. Não, eu sei. Ah, tá. Eu vou falar com o chat, então. Já volto. Beleza. Cadê? Podemos tirar essa música tensa? Infelizmente não saiu, e foi o Bumi dessa vez. Mas a batalha continua. Obrigado, Bumi. Sinceramente, obrigado pela participação também no torneio, cara. Você é um escritor muito foda, como eu sempre te digo. E, cara, foi bom ter sua participação. Adoro narrar seus textos, inclusive adoro narrar os textos de todos, e foi divertido, mano. Gente, gostaram? Gostaram da batalha de hoje, de ontem? Acho que alguns podem ter perdido e tal. Foi boas histórias. Hoje foi um dia meio tenso pra mim, tá? Porque narrando as duas histórias eu senti tudo, sabe? Não sei se eu consegui passar isso pra vocês na narração, mas eu tentei. E aí, o que vocês acharam das histórias de hoje? Tipo, vocês acham que pra semana que vem vai ter uma coisa mais surpreendente? As histórias de hoje foram um nível muito mais alto do que as de antes? Com certeza. Bom, o que eu vejo Talvez muito... venha... Pode falar. O que eu vejo muito nesse momento é que muitos escritores até agora evoluíram demais, cara. Demais. Estão todos num nível muito surpreendente. Cada vez estão melhorando mais ainda, sabe? E cada vez surpreende mais. Então, eu não sei o que esperar. Porque todos que a gente escolheu até agora e Mano, todos vou que a gente falar. eliminou são todos bons, entende? Então, pra mim, não sei o que esperar Sim. mesmo. Vou falar uma coisa. Até agora, na minha opinião, e não é clubismo, eu juro, essa última história do Sinistro, eu não sei se tem como bater de frente com ela, porque ela foi uma das melhores até agora que apareceu aqui nesse torneio. Sim. Tipo, inclusive, ele podia ter guardado isso pro final, cara. Tipo, ele podia pegar um pouquinho menos melhor, tá ligado? Ou ele tem alguma coisa muito genial pro final, tá ligado? Não sei se Ou ele ele queria vai se nos recuperar. surpreender. Não sei se ele tava tipo, vou fazer a Masterpiece agora pra me recuperar. Ou ele tem uma coisa muito melhor pro final e ele só soltou essa pra... Olha o que eu tenho aqui, mano. Tipo, isso aqui não é nada, eu tenho muito mais. É aquele momento que a gente vê que vai ser bem difícil julgar as histórias, já que temos muitos escritores bons. Eu vejo que a forma que os escritores agora estão conseguindo ter uma evolução assim me cativa de uma forma bem positiva. Eu vejo que a forma que vocês estão esboçando a arte de vocês estão me surpreendendo a cada vez mais. Eu tô sabendo agora analisar de uma forma bem crítica, né? E eu tô ficando orgulhosa, assim, com cada escritor que eu tô vendo, assim. Tem uns que estão me surpreendendo, outros que podem ter umas melhorias, né? Não vou dizer por agora, mas eu vou ver o que tá por vir. Mas só de estar aqui julgando as histórias de vocês de uma forma ou positiva ou negativa, de uma forma construtiva, claro, me cativa e me prende muito. Eu espero que vai ser bem tenso, assim, na semana que vem. Vai. E, ao meu ver, isso tá evoluindo desde a primeira batalha de contos, cara. Todos os escritores, eles cada vez mais surpreendem a gente com uma história. E realmente, essa do Sinistro de hoje foi incrível. Não sei o que dizer. Foi impressionante. Quando acabar a live, eu quero discutir sobre ela, mano. Tem uma perguntinha aqui do Int. Qual foi a melhor história da repescagem pra vocês? Foi essa? Eu Sinistro, acho cara. que foi essa do A do Sinistro. Sinistro Do foi Sinistro boa. foi incrível. É. Realmente. Assim, na minha opinião, o Sinistro e o Inti foram muito bons.
Boa. O Sinistro e o Inky foram muito bons. E os dois foram muito bons pra mim. Sim, Os os dois dois são estavam muito se bons. falando, Vão ficar cara. Eu sem quero ver saber. sangue É, dos tem dois. chance dos dois se enfrentar daqui a pouco. Tem chance. Ok, gente. Obrigado, então. Obrigado, jurados, pela participação na live. Obrigado, chat. Querem se despedir? De nada, Obrigado, de nada. chat. A gente se vê na próxima batalha. E é isso, É semana então. que vem, galera. Até semana que vem. Até. Semana que vem. Comprem Bitcoin, cara. Por favor. E Liga pra sua suas ex. Isso aí. Eita, poxa. Então, até mais. Obrigado a todos que ficaram na live. Fiquem bem. Bom descanso a todos vocês e nos vemos na semana que vem. Sem erros dessa vez, hein? Até mais. Tchau.